Muito bem, enquanto vocês se acomodam, vou deixar mais umas dicas. Bom, a parte toda das redes sociais está aqui, tanto a senha para acessar o Wi-Fi aqui do auditório, quanto as hashtags. Por favor, usem e abusem das hashtags para a gente também ter um material póstumo, ver o que aconteceu no dia a dia e em cada painel também. Só lembrando que, a partir de amanhã, tem novidade na Semana Estado de Jornalismo Ambiental. Mais uma vez, vou repetir, quarta, quinta e sexta, teremos atividades extra, que são muito legais, para os alunos que puderam escolher, mas aí o pessoal da organização me avisou que ainda é possível participar. Por exemplo, amanhã vem o pessoal da agência A Pública. Eles vão ter uma aula, eles vão dar uma aula sobre jornalismo colaborativo e as possibilidades de pautas para agências de conteúdo, a partir das 10h30 da manhã, amanhã. Basta, quem quiser participar, quem tiver essa disponibilidade, avisar aqui as recepcionistas também. Na quinta-feira, teremos o Gustavo Faleiros, que vai dar um workshop do site O Eco. E o workshop dele, o tema é jornalismo de dados e Amazônia, como cobrir o desmatamento e queimadas utilizando as ferramentas digitais. E, finalmente, na sexta-feira, vocês, todos convidados, para uma cabine, uma pré-estreia mesmo, do filme Amazônia, Planeta Verde, que vai ser no Shopping JK, Iguatemi, também pela parte da manhã. Então, quem não se inscreveu e tem interesse, ainda tem vagas, é só avisar o pessoal lá na recepção. Também avisar que, pelo Twitter, o pessoal do curso Focas, aqui do Estadão, da parte da economia, está tweetando, trabalhando ali no fundo, colocando os principais destaques aqui do painel. Muito obrigado. Quem quiser acompanhar, o Twitter é @focaestadão. E pode ter mais informações por lá. E que estamos ao vivo, então, quem nos acompanha a partir de agora pela internet também pode passar pelo Twitter usando as hashtags, hashtag Estadão Ambiental, hashtag Prêmio Tetra Pak, que a gente passa uma pergunta aqui para os nossos convidados. Também, outro toque, teremos visitas à redação. 2 grupos com monitores, hoje e amanhã, às 5h40. Portanto, a gente acaba hoje, 5h30, em ponto, para dar tempo de vocês irem até a redação. Tem que retirar uma senha limitada, são 26 pessoas no total, com as recepcionistas. Quem não tirou no intervalo e ainda estiver disponível, terminando essa parte aqui do evento, esse dia do evento, vocês já pegam a senha também. E, para quem vier, então, para as atividades extras, também pedimos que retirem as senhas, que vão ser entregues às 10h30 da manhã, amanhã também, para o curso com o pessoal da agência A Pública. Bom, nessa primeira etapa, né, do nosso primeiro dia da Semana Estado de Jornalismo Ambiental, falamos bastante sobre biodiversidade, importância de ambientes saudáveis e como tudo isso está correlacionado com a questão do desenvolvimento do país. E a gente vai ter agora, nesse segundo painel, um tema que está no olho do furacão, que é a questão da água, escassez e a busca de soluções. Vamos ter 2 exemplos. Uma solução muito interessante apresentada aqui no ABC Paulista e também o que a gente tem a ver com toda essa questão da escassez. Não é só a questão governamental, mas também o indivíduo tem uma parcela significativa de responsabilidade com relação a isso. Então, para a gente começar esse segundo painel no primeiro dia da Semana Estado de Jornalismo Ambiental, eu vou convidar o Adalberto Adulis, que é consultor de conteúdos e metodologias do Instituto Acatu, uma organização não governamental que trabalha pela conscientização da sociedade para o consumo consciente. É professor de sustentabilidade e desenvolvimento na FACAM e também de cursos de especialização. O Adulis trabalha há 20 anos com sustentabilidade, junto a ONGs, empresas e lideranças de diferentes setores. Obrigada, Adalberto. Bem-vindo. Ou você pode ficar aqui. Acho que eu vou ficar aqui. Acho que vai ser melhor ficar aqui. Eu sento ali no debate, preciso usar esse microfone. Boa tarde a todos e a todas. Queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade à equipe do Estadão, para o Instituto estar aqui, a Catu está aqui podendo falar desse tema com vocês.
Um tema, evidentemente, urgente e, mais do que nunca, necessário de se discutir, mas, ao mesmo tempo, eu cheguei no final do debate anterior e não deu para deixar de perceber que existe um certo pessimismo entre os dois que estavam aqui apresentando, né? Eu, em geral, me sinto pessimista e posso dizer que estou me achando um pouco otimista agora até, porque, por todos os lados, por onde a gente olha, a gente percebe que a situação é muito mais crítica do que, em geral, as pessoas costumam dizer, né? A gente, sempre que olha mais profundamente ou procura com mais raciocínio, com mais informações, com mais profundidade, descobrir as origens dos problemas, a gente percebe que eles estão mais embaixo. E, no caso da água, eu acho que é a mesma coisa. E, ao invés de apenas falar de soluções ou da responsabilidade individual, antes disso, eu procurei trazer um pouquinho de informações que, talvez, vocês que já atuem na área ambiental seja um pouco óbvio, mas, para muita gente, pode ser algo ainda novo. Deixa eu ver se o aparelhinho funciona direito. Então, eu pretendo passar, de certo modo, um cenário sobre a água no mundo, para chegar no Brasil, finalmente pensar a crise e a questão dos caminhos que a gente pode ter, como indivíduo, como cidadão e como consumidor. E, no final, falar sobre o Instituto Acatu, que é um instituto que trabalha pelo consumo consciente, com comunicação, com educação e mobilização de pessoas em torno desse tema. Vamos lá. Bem, primeiro, dentro dessa ideia de água de mundo, a água no mundo, né, acho que é importante reconhecer que, apesar de ser um recurso renovável, ele é finito. E, em geral, as pessoas têm, de fato, a ideia de que a água é finita, mas é sempre a mesma água, então ela nunca vai faltar. A gente não pode esquecer que, quando está falando com outras pessoas, em comum, no senso comum, elas acham, poxa, mas a água é só purificar. A água vai e a água vem, a água não vai acabar. Essa ideia de que a água não acaba tende a prevalecer na nossa sociedade. Apesar disso, a gente tem mais de 1 bilhão de habitantes ainda sem acesso à água. Apenas 1%, né, da água está disponível para consumo. E isso dos 2,5% de água doce. Então, a água que realmente pode ser utilizada por nós, para o nosso uso, é muito pequena. Evidentemente, a gente poderia fazer processos de dessalinização, a gente poderia descongelar geleiras, ou a gente poderia extrair toda a água que está no subterrâneo. Mas isso seria muito caro e, evidentemente, a gente acabaria consumindo a água que permitiria que a gente sobrevivesse no futuro. Se toda a água que está no mundo disponível estivesse em um copo desse comum de 250 ml, quanto vocês acham que é a água disponível para a gente beber? Quem pode fazer um chute aí? Uma gota. Exatamente uma gota. Então, apesar da Terra ser o planeta água, a proporção de água doce e disponível é muito pequena. E o que acontece é que ela, além de tudo, está distribuída de forma desigual. Evidentemente, o Brasil é um país privilegiado do ponto de vista de recursos hídricos. Se a gente olhar ali a escassez econômica, né, na África, você tem dois tipos de escassez, né? A escassez física, quando a água de fato não existe, e econômica, quando as pessoas não têm acesso por questões econômicas ou porque ela está sendo desviada para atividades produtivas. Então, o Brasil, de fato, tem disponibilidade. Porém, mesmo no Brasil, a gente sofre com escassez em muitos lugares. Seja pelo regime pluviométrico, seja pelo uso e pelo abuso que a gente faz da água. No mundo como um todo, se a gente pensar, a gente vai precisar de água para beber, para sobreviver. A água está nos mares e para produzir alimento. A água é utilizada, tanto a doce quanto a salgada, com esse propósito. É utilizada para a agricultura, 70% da água no Brasil e, em geral, no mundo, é utilizado para a produção agrícola. É utilizada na agroindústria. É utilizada na indústria em geral. Na segunda parte, a gente vai ver boas práticas para eficiência no uso da água, que vão reduzir esse impacto. E é utilizada para a geração de energia. Vocês acabaram de ter um debate sobre a questão da Amazônia e das usinas hidrelétricas, por exemplo. Quando você altera o regime hídrico, você pode ficar sem água no lugar ou ter enchente em outro, evidentemente, né? E utilizada para transporte, né? Particularmente ontem, essa Semana do Meio Ambiente, eu estive em Santos, dando uma palestra numa empresa que trabalha com transporte de cargas, né?
e fiquei observando essa quantidade de containers, né, e essa atividade econômica incessante e esgotante, muitas vezes, dos recursos naturais. E tudo isso tende a ser transportado pela água. E, evidentemente, a gente ainda tem que aproveitar, tanto para o lazer e, muitas vezes, até para a questão religiosa, né? Então, a utilização da água concentra-se principalmente na agricultura, 20% na indústria e 10% estariam nas cidades e nas atividades domésticas. Então, é um percentual bem menor, teoricamente, porque tudo que é produzido pela indústria e tudo que é produzido pela agricultura vai para onde? As pessoas vão consumir através dos produtos, né? Então, ele é utilizado lá, mas a gente acaba consumindo a água não apenas no copo, mas também nos produtos que a gente consome no dia a dia. E aí a gente tem alguns problemas reais aqui, seja do ponto de vista da falta de saneamento, por exemplo, no Brasil. Você tem um dado impressionante sobre como o investimento em saneamento poderia trazer benefícios para a saúde. A gente sabe muito disso. A falta de acesso acaba comprometendo no mundo e mesmo no Brasil a saúde das pessoas e a qualidade de vida. A gente tem também a relação entre a escassez de água e a sua tendência de transformação, ou de mudanças nessa escassez ou disponibilidade, em função das mudanças climáticas, né? Isso foi mencionado anteriormente também. No processo de irrigação, esse aqui é um exemplo clássico, vocês podem ver a terra vista de cima, que foi uma grande exposição, um livro de fotos, né, de um fotógrafo francês. Isso aqui é na Jordânia. Eles conseguiram irrigar e produzir no deserto, foi fantástico, até que a água acabou. Você acabou com a água do subterrâneo e hoje a atividade econômica acabou naquele local. A mesma coisa a gente viu acontecer no Mar de Aral, onde se utilizou tanta água para irrigação que a água acabou. Aqui é o exemplo de uma irrigação num campo de golfe. A maior plantação dos Estados Unidos, uma das maiores, é grama, para casas e para plantio de golfe, mais do que milho. E, de todo o uso de água nas casas americanas, 50% é uso externo, que é para irrigar gramado. Isso acontece mesmo em locais de seca. A gente pode perceber aqui, por exemplo, um campo de golfe no meio do deserto. É uma ideia surreal, porque é um recurso tão valioso que está sendo utilizado para algo que, de fato, não vai assegurar a qualidade de vida para a população que mora próximo, né? E, muitas vezes, o problema se dá através da contaminação. No caso da China, que tem esse crescimento enorme, né, o mar, no norte da China, o rio já está tão contaminado que se tornou impossível utilizar grande parte desses recursos. De fato, o país já vem tomando medidas drásticas para mudar e transformar essa situação, mas algumas coisas talvez sejam irreversíveis. Então, a gente percebe uso excessivo, uso inadequado, contaminação, e o que é importante ter em mente é esse conceito de pegada hídrica, ou água virtual. É a água que é utilizada no processo produtivo para viabilizar a produção de alimento ou qualquer outro produto, papel, tomate, arroz, roupa. Aqui está o exemplo da quantidade de água que se estima necessária para produzir esses produtos. Então, sempre que a gente está consumindo algum produto, comprando alguma coisa, no fundo, lá, a gente está comprando água também. O caso mais extremo é o da carne bovina, de 16 mil litros para 1 quilo de carne. Mas mesmo um copo de cerveja, tem 75 litros de água foram utilizados no processo produtivo, desde a plantação até o processo produtivo na indústria. E a gente vê aqui que, no fundo, a água está dentro, escondida, por isso que é água virtual, em muitos dos alimentos. Nesse sentido, a gente acaba tendo um fluxo de exportação de água virtual. E o Brasil é um grande exportador. Então, o Brasil manda para a China e manda para a Europa água. Se a água tem uma deficiência hídrica, ela, apesar de ter terra, ela consegue, através da compra de produtos como soja, como suco de laranja, consegue importar água. De certo modo, a gente está exportando a nossa água, que é um recurso valioso através dessas commodities. Com a questão das mudanças climáticas, a gente vai ter, já está tendo, e vão acelerar impactos significativos na produção agrícola, seja a mudança da produção em diferentes regiões, seja a impossibilidade de que algumas delas continuem a existir. A gente já está tendo esse processo
E as grandes indústrias se preocupam com isso, a agroindústria também. Ao mesmo tempo, como a gente tem a expansão populacional de 7 bilhões, a gente vai para 9 ou 10 bilhões em 2050, o desafio do mundo é aumentar essa produção de alimentos numa quantidade enorme. E acredita-se que o Brasil vai ser o grande celeiro para a produção de alimentos. Essa é a esperança, inclusive, da comunidade europeia. E a gente sabe que esse é o século em que a ideia de água, e a água vai ser o recurso que vai nos levar aí vai ser o ouro azul, o que pode nos levar aí a grandes conflitos. A gente já tem visto grandes conflitos ao redor do mundo em torno da água. E agora, no Brasil, em função de vários fatores, a água aparece como, de fato, uma questão crítica. Então, quando a gente pensa em recursos naturais do Brasil, e a água é um deles, vocês acabaram de ter um debate sobre biodiversidade, a gente pode pensar que, de certo modo, a gente tem um ufanismo exagerado no país, né? Sempre aquele sonho de que somos um país rico, um país de que transborda biodiversidade, natureza e que nunca vai faltar. Tanto nos versos aqui do Gonçalves Dias quanto do Jorge Ben, a gente pode perceber essa ilusão. É uma ilusão romântica, que vai se desmanchando diante do fato de que a gente vem fazendo muita coisa errada com os recursos naturais que a gente tem. Aqui é uma manchete que até eu vi num site, peguei hoje no Estadão, uma citação dessa matéria de 1876, a província de São Paulo. Água, água, senhor presidente da província, acuda a este pobre povo que morre de sede. Procura-se um pote d'água, aí, por acaso, por esses chafarizes, e a água está sendo dada em rações, e largas horas do dia não se apanha uma gota. E isso quando o calor sobe a graus de intensidade extraordinária. Água, senhor presidente, água. Ou seja, no século XIX, a dificuldade de se obter água para beber, né? É um caso curioso de se pensar. E o que a gente tem no Brasil, a gente viu os dados da distribuição do consumo e, ao mesmo tempo, uma escassez de saneamento e um descuidado enorme com o tratamento e com a gestão da água. Isso historicamente, né? A gente tem visto nos jornais os dados de que 40%, 45% da água é desperdiçada na produção. A gente sabe que muitos consumidores têm um comportamento ainda inadequado e a gente sabe que grande parte dessa água é utilizada para a produção agrícola. Mas também a gente não pode esquecer o que a gente passou a fazer com os recursos naturais em geral numa cidade como São Paulo. A gente está vendo o Rio Tietê, aqui em 1915. E aí, aqui era o Rio Pinheiros, e um projeto de canalização que transformou o Rio Pinheiros no que é hoje um verdadeiro esgoto, onde a gente pode jogar, né, tudo aquilo que não é tratado adequadamente. Então, a gente está eliminando as fontes de água e desrespeitando totalmente os fluxos da natureza. Aqui a gente vê duas coisas tristes, tanto o rio quanto o trânsito. Então, enquanto a gente caminha nessa direção da insustentabilidade, não cuidando dos mananciais, não cuidando da Billings, não tendo a mínima atenção à questão ambiental no entorno de onde estão os recursos, a gente não pode simplesmente pensar que o consumidor é o único culpado ou que apenas o fato da Sabesp não estar ou não ter previsto esse investimento agora é a única culpa, ou que alguém desperdice. O problema é muito maior. Todos esses têm a sua parcela de culpa e a gente tem que ser responsável na gestão dessas questões. Principalmente quando a gente chega num fenômeno extremo, como esse da mudança climática, que acaba de se comprovar fortemente no início desse ano. Essa foto na Avenida Paulista, o Instituto Acatu estava no Conjunto Nacional, e eu, tristemente, todo dia olhava da janela ou, quando eu saía do trabalho, via os termômetros marcando esse tipo de temperatura, 32 graus à noite. E isso, evidentemente, vai ter consequências no Brasil como um todo e, no nosso caso, aqui na região de São Paulo, por azar, já sofremos os efeitos fortemente por causa dessa crise, né? Essa cantareira já dava sinais de crise há bastante tempo, né? A gente já sabia dessa deficiência. Com os eventos extremos, a situação só piorou. E, a partir daqui, a gente chegou no limite. Quando a gente observa que, nesse histórico do uso da água no Brasil, você tem o uso agrícola crescendo muito, porque a gente passou a exportar
muito alimento. Depois a gente tem o uso industrial, que acompanha basicamente o desenvolvimento industrial, e as perdas que tanto se fala, de certo modo, não representam tanto do total. Elas representam da água urbana, mas não de toda a água utilizada. E aqui, o que a gente pensa como caminhos, né? Primeiro, diminuir o desperdício e aumentar a eficiência. Eu acho que, do ponto de vista da eficiência na agricultura e na indústria, a gente vai ter um exemplo da indústria, e o desperdício em casa, nas empresas, em todos os lugares, e, evidentemente, na rede pública. Reduzir a poluição. E o que a gente percebe é muitas matérias, atualmente, de jornal, falando só de reduzir o consumo, mas não aprofundam a questão do problema. Não adianta só a gente resolver o problema hoje e daqui a um mês ter um outro problema. Se hoje é água, amanhã vai ser energia. Na verdade, hoje já é energia. Daqui a um mês vai ser o ar poluído. Então, os recursos naturais como um todo têm que merecer uma atenção ligados à ideia de qualidade de vida das pessoas. Não estamos falando de preservar macaquinhos ou preservar baleia apenas, né? É a nossa qualidade de vida, de fato. Saneamento, diminuir a pegada hídrica, aquela ideia do consumo consciente dos produtos que, no fundo, tem água dentro deles, e promover um acesso universal. E aqui é muito importante a ideia de planejamento e gestão compartilhada dos recursos. Os comitês de bacia, os ambientes em que a sociedade civil pode participar e tomar decisões sobre um recurso comum. Eu trabalhei num programa de liderança há bastante tempo, e o primeiro seminário que eu fui foi no México, onde os casos principais discutidos era a questão da água. A fronteira no México, a fronteira Estados Unidos e México é super crítica. Como que eles fazem com a água e quem vai ter direito ao uso da água numa região tão desértica? Está muito distante do dilema que a gente está vendo entre Rio e São Paulo para usar parte dos recursos hídricos agora, né? Mas, no limite, a gente pode chegar numa situação muito crítica. E aqui, o papel do consumidor, né? Eu acredito que, como consumidores e cidadãos, a gente pode contribuir bastante. Se apenas 10% da água é utilizada dentro de casa, o que é verdade, a gente pode atuar de várias formas para contribuir para um uso menor. Primeira coisa é economizar em atividades domésticas, né? Vazamentos, e, de fato, fazem uma grande diferença dentro de casa. Economizar no uso, aquelas coisas clássicas, quando está escovando o dente, fechar a torneira, tomar banho em menos tempo. Quando você puder, trocar equipamentos, que seja na descarga, que vão usar menos água, seja usar aeradores, que também vão permitir um uso menor no dia a dia, mas também coisas mais sofisticadas, se você puder, como coletar água ou reutilizar água, né? Tem várias dicas na imprensa sobre esse tema, né? E escolher os produtos que usam menos água. No futuro, breve, o consumidor vai, de fato, vendo quanto carbono é emitido num produto e você escolhe aquele que emitiu menos CO2, quanta água é utilizada, e, a partir daí, você pode apoiar as empresas e comprar produtos que têm menos impacto. Isso é a ideia do consumo consciente. E aonde você atua, se você é aluno, se você é professor, se você trabalha numa empresa, está atento a essa questão do consumo. E, evidentemente, o papel político de pressionar por uma boa gestão e, evidentemente, também você pensar nos recursos naturais como um todo. Essas coisas estão associadas. Não dá para pensar a água deslocada das outras coisas. E aqui, para a gente finalizar, tem exemplo de pequenas economias que podem fazer grande diferença. Então, por exemplo, se você fechar a torneira para escovar os dentes, enquanto você estiver escovando os dentes, né, se todos os brasileiros conseguirem fazer isso, a gente pode economizar 1 dia e meio de todo o volume de água que cai das cataratas de Iguaçu. Ou seja, todo mês, se todos os brasileiros fizerem isso, é 1 dia e meio daquele volume de água. Então, a gente pensa que é pouca coisa, né? Só fechar a torneira. Mas, quando a gente soma, passa a ter um impacto bastante grande. Isso aqui a gente fez o mês passado, até no Dia Mundial da Água, essa campanha, com esse outro cálculo. Se todos os paulistanos diminuírem em 5 minutos o tempo de banho, em um mês conseguiremos economizar 350 vezes o volume do MASP de água. Então, é como se você encher o MASP de água, só diminuindo 5 minutos o tempo de banho, você, em um mês, vai ter 350 vezes esse volume. Ou seja, as pequenas ações podem fazer diferença. E elas incluem também a gente diminuir o desperdício. Se a gente conclui que os alimentos têm água,
E se a gente está desperdiçando 1/3 dos alimentos, como acontece em média no Brasil, quando eu não desperdiço alimento, eu também não estou desperdiçando água. Não estou desperdiçando CO2 que foi emitido para transportar aquele alimento, não estou enchendo as estradas de veículos que precisam transportar um alimento que vai parar no lixo, não estou ocupando as prateleiras. Então, a consciência no consumo é importante porque vai promover benefícios em diferentes áreas. Aqui está um exemplo aonde dentro de uma casa a gente pode ter atenção e promover economias relevantes, mas isso está muito disponível na mídia e eu acho que vocês como jornalistas, para além das dicas de curto prazo, tem que trazer essa reflexão mais aprofundada da relação entre a água e os outros recursos e a visão de longo prazo. Eu sei que muitas vezes na pauta do dia a dia é impossível, mas ter isso como missão é muito importante. Uma palavrinha sobre o Acatu. Acatu, em tupi antigo, quer dizer semente boa ou mundo melhor. É uma palavra em tupi. E a gente trabalha, conforme eu falei, promovendo educação e comunicação para o consumo consciente. Isso se dá há quase 13 anos, através de pesquisa, do nosso website, de uma plataforma de ensino à distância para escolas, que tem sido muito utilizada. E a nossa missão e a nossa visão é que a gente possa ter uma sociedade mais sustentável. Então, a gente tenta contribuir para a construção de estilos de vida mais sustentáveis. E algumas empresas, várias empresas, apoiam a Acatu e nos permitem desenvolver esse trabalho. A gente tem um conjunto bastante diverso de empresas com diferentes possibilidades de interesses e possibilidades de parceria que a gente acaba trabalhando em diferentes momentos. Eu agradeço, acho que estou no meu tempo aqui, espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado. Sim, por favor, Ali. Super no tempo, obrigada, Adalberto. Bom, como ele já falou, como eu adiantei também, vamos ouvir agora um exemplo positivo na parte das indústrias, né, que está acontecendo na ABC Paulista. Eu vou convidar o gerente corporativo de desenvolvimento sustentável da Braskem. Ele tem mestrado em meio ambiente com foco em tecnologias limpas. 20 anos de experiência com atuação nos setores químico, petroquímico, óleo e gás e mineração. Tenso. Tem curso de liderança em sustentabilidade pela Universidade de Cambridge e vai trazer para a gente um bom exemplo de reuso de água industrial, que é o projeto Aquapolo. Mário Leopoldo Pino Neto, por favor. Você escolhe. Quer se movimentar? Aqui. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como baiano, eu prefiro ficar de pé, prefiro movimentar. Bom, primeiro eu queria agradecer à organização do prêmio, ao Estadão pelo convite, né, é uma honra estar aqui com vocês. Falar um pouquinho rápido da Braskem. A Braskem é uma organização brasileira, uma multinacional brasileira. Nós somos muito novos, nós nascemos em 2002. A gente tem muito orgulho dos resultados que a gente obteve nesses 12 anos de operação e temos um compromisso muito grande de continuar aprimorando e produzindo resultados, porque sabemos o desafio que o setor químico tem. A Braskem é líder mundial em biopolímeros, a Braskem é líder em produção de enzimas termoplásticas da América Latina. Nós estamos em 4 países e temos 36 plantas industriais. Bom, eu vim compartilhar com vocês a visão que a Braskem tem em relação à relevância desse tema, desse assunto no mundo, né, e como nós estamos contribuindo para, efetivamente, reduzir os impactos da escassez de água. Bom, então, como o Adalberto falou, a gente hoje, nós habitamos um planeta chamado Terra, que tem 70% de água e que, infelizmente, 96% dessa água vem dos oceanos. Então, 2,5% dessa água é potável, parte dessa água não está acessível, né, porque ainda são águas de geleiras ou água de aquíferos, né? Então, apesar do planeta ter uma quantidade muito grande de água, essa água não está uniformemente distribuída no planeta. É o caso do Brasil, onde nós temos regiões como a Amazônia, de grande disponibilidade de água, e temos regiões no Nordeste de semiárido, né? Então, o fato, efetivamente, da gente ter água
no Brasil não significa que ela está uniformemente distribuída em toda a sua região. Hoje, a gente está consumindo 150% da biocapacidade do planeta. Isso é importante entender que hoje nós estamos consumindo, em 12 meses, o que o planeta tem capacidade de produzir, absorver e se regenerar em 18 meses. Né? E, por último, a população mundial vai crescer. Essa é uma das certezas que a gente tem. Vamos ter em torno de 2 bilhões a mais de habitantes até 2050. A expectativa é que o crescimento populacional puxe o consumo de alimentos puxa o consumo de energia, o consumo de energia puxa o aumento do consumo de água. Então, até 2030, nós vamos ter aí 30% do aumento de consumo de água. Aqui. Aí foi. Bom, então é importante a gente entender que, para reverter esse cenário, né, de degradação, né, se nós não fizermos nada, em 2050 vão ser necessários 2 planetas, né, para efetivamente fornecer o material para a gente sobreviver. Então, é importante que todos nós tenhamos o senso de urgência. É preciso quebrar esse processo, parar esse processo e produzir soluções em escala e em velocidade para reverter essa degradação do planeta. Qual a relevância desse assunto? Né? Então, rapidamente entender quem é afetado, qual a abrangência disso. Nos últimos 50 anos, o consumo mundial de água subiu 3 vezes. Hoje, morrem por ano 5 milhões de habitantes por consumo de água contaminada. Então, a própria água, que é essencial à vida, o consumo de uma água contaminada leva ao final da vida. 6 mil crianças por dia morrem por consumo de água contaminada. A agricultura ela consome cerca de 70% a 72% de toda a água potável do planeta. Mesmo assim, e em função disso, nós temos mais de 2 milhões de habitantes vivendo desde 2002, né, em áreas de estresse hídrico, ou seja, áreas com menos de 52 metros cúbicos por ano de água. Em 2030, esse consumo de água vai subir e também temos 37% da população mundial sem saneamento básico. Então, esses são os cenários que a gente tem. O cenário da água, ela vai, além da escassez, vai também a um problema de saúde pública. De quem são as responsabilidades? Então, nós entendemos, na Braskem, que a responsabilidade para resolver essa situação ela é compartilhada. Compartilhada com quem? Compartilhada com a sociedade civil, com o governo, com as organizações governamentais e com as organizações privadas. E aí eu queria mostrar a vocês aonde reside a complexidade, né, da gente reverter a situação. Então, para entender, a ONU estabeleceu que 0,8 é um bom índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano é um índice que mede a renda per capita, a nossa expectativa de vida e o nosso nível de educação. Então, o 0,8 é um valor médio. Então, é aquela história da média, né? Cabeça no gelo, pé na brasa, temperatura média do corpo, ok. Mas é uma referência. Alguns anos atrás, com a população do planeta, em 1991, com a população do planeta, cada habitante poderia consumir o equivalente a uma pegada de 4 hectares. Com o aumento da população, esse percentual caiu para 2 hectares. Qual o desafio que a gente tem? O desafio para a gente consumir uma biocapacidade do planeta é a gente se direcionar para essa região verde. Então, o ideal é que todos nós tenhamos qualidade de vida, IDH superior a 0,8, mas que o consumo nosso, a nossa pegada do meio ambiente, respeite a biocapacidade do planeta. Então, observem aqui onde é que reside a complexidade. Vários países com desafios diferentes. Então, você vê a África, em lilás, continente africano, com baixo índice de desenvolvimento humano e com baixa pegada ecológica. Então, para ele se movimentar para cá, ele precisa melhorar o seu IDH sem aumentar a sua pegada. E você vê países em amarelo, como a Europa, em verde, como a América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, que precisam reduzir a sua pegada ecológica, ou seja, eles precisam consumir menos. Então, um quer mudar o status quo e um quer deixar como está. Então, essa é a grande dificuldade desse processo. Tem gente que trabalha firme para mudar esse processo, tem gente que quer que continue exatamente como está.
Então, o planeta, o meio ambiente, a escassez de água exige protagonistas, né? Então, o protagonista é a pessoa que olha para o futuro e olha e diz o que é que eu posso fazer para mudar o futuro. Então, nós precisamos, em todos aqueles atores responsáveis, governo, sociedade civil e empresas privadas, essa postura de protagonismo. É preciso fazer algo já. Então, já que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, a gente pode, a partir de agora, a partir de uma informação da importância, do estado de degradação, do impacto e da relevância do assunto de escassez de água, começar a fazer um futuro diferente. Na nossa visão, esse processo começa com um diálogo. Que diálogo é esse? Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de sustentabilidade econômica ou empresarial, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Então, por exemplo, para vocês entenderem a dinâmica desse processo, a empresa privada ela vira para o ator ambiental e diz, olha, nós estamos melhorando nosso índice de consumo de água. Nós estamos sendo ecoeficientes. E aí o ator ambiental diz, isso não é suficiente para mim. Você tem que ser ecoeficaz, você tem que reduzir o seu consumo absoluto por ano, porque você tem que respeitar a biocapacidade do planeta. Bem-vindo ao mundo que 2 mais 2 não é 4. Então, apesar da gente ter um orgulho fantástico de estarmos sendo ecoeficientes, para a situação atual do planeta, para a sociedade, a gente tem que ir além da ecoeficiência, a gente tem que ser ecoeficaz. A gente precisa reduzir o nosso consumo absoluto. E aí, a gente vira para o ator social e diz, nós estamos reduzindo nossos acidentes de trabalho. E o ator social diz, isso não é suficiente, eu espero que você consiga dar os mesmos benefícios que você dá aos seus integrantes, que você dê aos seus terceiros, aos seus contratados. Então, só para mostrar que o mundo da sustentabilidade, o mundo da solução desses problemas, a gente compartilha objetivos, metas, expectativas de mudanças diferentes. Então, aí que tem que ter esse processo de diálogo. A sustentabilidade, o ator social, então, ele vira e diz, oh, mas, espera aí, essa história de mico-leão dourado, eu quero ter acesso à água limpa, eu quero ter acesso a ar respirável. E aí o ator ambiental responde, você quer tudo isso? Consuma apenas o suficiente. Então, na nossa visão, uma organização ela se perpetua pelos produtos que ela vende. Então, enquanto existirem consumidores que queiram consumir aqueles produtos, aquela organização vai se perpetuar porque existe alguém que consome aquele produto em escala que mantém a sobrevivência econômica dessa organização. Então, na nossa visão, o consumidor é talvez o mais forte, o mais empoderado desse equilíbrio dinâmico chamado sustentabilidade. Porque ele, efetivamente, é que consome os produtos produzidos e está no poder dele, então, a conscientização e a mudança do hábito. Tá? Então, esse é um ponto. Então, a Braskem, então, ela partiu para, já experimentando, não só de 2014, né, que é a realidade aqui de São Paulo, mas já em 2007, nós tivemos de construir uma adutora para fazer com que o polo de Camaçari, na Bahia, não parasse. Nós construímos uma adutora com 24 quilômetros de extensão para buscar água, porque senão o polo de Camaçari ia parar. Então, a nossa conscientização em relação ao uso da água, ela é bem anterior a esse processo. Na realidade, antes do ano 2000, a gente já tinha um projeto cooperativo com a Unicamp, com a Universidade Federal da Bahia, e que resultou num projeto de reuso que eu vou falar aqui. Então, há 16 anos atrás, a gente estudava a possibilidade de utilizar água em ciclo fechado no polo de Camaçari, nas unidades que antes compunham as empresas que formaram a Braskem. Então, em 2010, a Braskem, num diálogo com as partes interessadas, então, diálogo com ONGs, com universidades, com clientes, fornecedores, sindicatos, a gente analisou os 36 aspectos do modelo do Global Report Initiative, GRI, e a gente identificou que, considerando aspectos sociais, ambientais e econômicos, alguns eram relevantes para a gente, considerando o grau de importância que a Braskem dava para eles, considerando o grau de importância que as partes interessadas davam para ele e considerando o grau de controle, que é o tamanho dessas bolinhas, que nós tínhamos sobre esse aspecto. E observem que o assunto água, o aspecto água que está ali, foi considerado por nós como um assunto de grau de impacto alto. Pelas partes interessadas, a importância foi média, e o nosso nível de controle foi como médio. Ele não é total, porque
a gente não tem a gestão total do ciclo da água e da disponibilidade da água. Bom, a partir daí, traduzindo aquele desafio que a gente colocou da movimentação dos países, a tradução desse desafio, como a gente fala para dentro da organização, é que existe uma pegada ambiental, ou a equação do impacto ambiental, ela é o produto entre a população mundial, o consumo per capita e o impacto desses produtos, o impacto ambiental desses produtos, da tecnologia que esses produtos é consumido. Para o futuro, para 2050, de 2000 a 2050, o que é que vai acontecer? A população mundial vai duplicar, o consumo vai quintuplicar. E o único jeito que a gente tem para manter e respeitar a biocapacidade do planeta é produzir com 1/10 do impacto. Então, em média, né, a gente comunica que o nosso papel como empresa privada, os setores industriais, é reduzir em 1/10 todo o impacto causado pela produção de produtos ou com as nossas tecnologias. Então, a Braskem, em função desse entendimento, que esse é um aspecto relevante, a gente criou um objetivo 2020, que é continuar como referência em uso de recursos hídricos na indústria química mundial e alcançar um índice de reuso maior de 40% em 2020. Então, eu vou apresentar para vocês o que a Braskem vem fazendo. Em termos de resultados, a gente se desafia a trabalhar em 3 pilares. Um pilar de operações e recursos cada vez mais sustentável, ou seja, melhorar o nosso impacto da cerca para dentro, melhorar a pegada ambiental ou a pegada hídrica de nossos produtos, e mais do que isso, já que o meu fator é 10, eu tenho que ir além da minha cadeia de valor, criando e construindo soluções para a sociedade. Então, eu preciso construir soluções para um mundo cada vez mais sustentável. Como é que a gente faz isso? Então, a gente investiu 150 milhões em eficiência hídrica, a gente tem um consumo 6 vezes inferior à média da indústria química mundial, a gente melhorou a geração de efluente de 2002 a 2013 em 37%, e a gente aumentou em 60% o nosso nível de reuso de água, saindo de 18% para 29,5%, 30% em 2013. Em 2012, a gente começa um processo de inovar em nossos produtos e produzir produtos cada vez mais com a pegada hídrica e ambiental melhor. Em 2013, para vocês terem noção, a velocidade que a Braskem está indo nisso, em 2013 a Braskem depositou 112 patentes, e hoje, de 2012 a 2013, a gente já tem 764 patentes depositadas no INPI. Em termos de soluções para uma vida mais sustentável, só no ano de 2013 a gente conseguiu fazer o reuso, ou seja, a gente utilizou 20 milhões de metros cúbicos ano de água vindo ou de esgoto doméstico tratado ou de água de chuva no polo de Camaçari. Vou mostrar com mais detalhe para vocês. Estamos produzindo soluções para o setor agrícola. O setor agrícola ele consome, como vocês viram, 70% da água do planeta. Estamos produzindo cisternas para que as pessoas que estão nas áreas do Brasil que não têm acesso à água potável possam efetivamente ter qualidade de vida. E estamos trabalhando em soluções de rede de esgotamento sanitário e de distribuição de água, que são 2 grandes problemas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a nível de resultados, olhando isso de forma gráfica, em termos de ecoeficácia, vocês percebem no primeiro gráfico que o nosso consumo é de 70 milhões de metros cúbicos ano, e quando a gente olha os grandes players da indústria química mundial, que nós concorremos no mundo, eles consomem entre 150 milhões de metros cúbicos anos a 2 bilhões de metros cúbicos ano. Tem uma organização que chega a 2,7 bilhões de metros cúbicos ano, enquanto a gente consome 70 milhões. Então, a gente consome de 2 a 28 vezes menos água, ano a ano, do que os nossos concorrentes. A gente consome 6 vezes menos água por tonelada de produto que a média da indústria química mundial. A gente aumentou o nosso reuso de água em 69% nos últimos 2 anos, e a gente vem reduzindo aí a geração de efluente em 37% desde 2002. Esse é o projeto Acapolo. O projeto Acapolo é um projeto, isso é uma característica das empresas que se colocam como protagonista. A gente tem que ter a capacidade de construir cooperação com o governo, com
com outras empresas, às vezes com outros setores. Então, a Sabesp, junto com a Foz, decidiram fazer uma estação de tratamento de esgoto para uso industrial dessa água. E a Braskem entra aí contratando 65% de toda a capacidade desse processo. Então, o nosso papel aí foi viabilizar o processo, fazendo um contrato de consumo de 65% de toda a água. Esse projeto partiu em novembro de 2012, tem a capacidade de 20 milhões de metros cúbicos ano, atingiu em 2013 13 milhões de metros cúbicos ano de água de reuso. Foi um investimento da Foz, hoje, Odebrecht Ambiental, de 354 milhões, e equivale a disponibilizar para uso da sociedade uma população de 280 mil habitantes por ano. Em Camaçari, na Bahia, esse projeto começou há 16 anos atrás. Foi necessário estudar o regime de um reservatório de segurança do Polo de Camaçari durante 12 anos para saber efetivamente se seria viável ou não instalar o projeto. Diferentemente do Aquapolo em São Paulo, onde houve uma melhoria da qualidade da água, ou seja, existe todo um ganho econômico na redução de manutenção, na melhoria da eficiência térmica dos equipamentos de troca térmica, em função do Aquapolo, aconteceu o contrário no Água Viva. A qualidade da água é inferior. Então, a organização tem que ter muita determinação para que, efetivamente, os custos a mais para tratamento dessa água não fossem uma justificativa para a gente descontinuar o projeto. Pelo contrário, as equipes técnicas foram desafiadas e, como sempre, superaram, e hoje, efetivamente, a gente tem os custos no padrão anterior, né? Esse projeto partiu em dezembro de 2012, ele tem capacidade para 7 milhões de metros cúbicos ano, operou em 2013 em função de estabilidades operacionais com 3 milhões de metros cúbicos ano ainda. E equivale a dar acesso à água para uma população de uma cidade de 60 mil habitantes no ano. Em 2002, a gente lança uma família de produtos, a linha Maximum, com 11 produtos, 11 resinas, que efetivamente começam, então, uma sequência da Braskem começar a produzir produtos com benefícios ambientais na aplicação da cadeia de valor pelos nossos clientes. Bom, e aí, aquele terceiro pilar, onde a Braskem está ajudando, através do plástico e da química, a construir soluções sustentáveis, por exemplo, para a escassez de água. Então, nós temos aqui essa tecnologia, a Multin, né, em polietileno de baixa densidade, que ajuda, efetivamente, a gente utilizar a água com maior eficiência, né? E aí a gente tá ajudando a agricultura a reduzir esse patamar de consumo dela, de água do planeta, de 70%. 40 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, a gente tem um programa junto com o governo de cisterna de polietileno de alta densidade, justamente para que a água de chuva possa ser utilizada para as pessoas melhorarem a sua qualidade de vida. Soluções em alimentos, então aqui também foi falado. Nós já tivemos no passado uma perda entre a colheita de alimentos e até o uso, até a mesa do brasileiro, da ordem de 60% a 63%. Hoje isso está em torno de 33%, 40%. Então, a Braskem tem, graças às características do plástico, a gente tem produzido silos a baixo custo, que permite que os pequenos produtores rurais não percam a sua safra de grãos, né? E também vocês começam a perceber nas feiras uma mudança significativa daquelas caixas de madeira que quebravam e aí amassavam as verduras, as frutas, né? E, efetivamente, elas, como são perecíveis, na chegada, no descarregamento nas feiras, já tinha uma grande perda. Hoje, a gente utiliza caixas de resina que aumentam, então, diminui o desperdício. Se o seu desperdício é de 40%, quando você reduz o desperdício, significa que você precisa plantar menos. Se você planta menos, você usa menos água. Então, indiretamente, ajudar a reduzir o desperdício de água significa ajudar a reduzir o consumo de água na agricultura. Por último, soluções de saneamento, né? 40% de toda a água produzida no Brasil, água tratada, hein? Produto final, é desperdiçado com vazamentos na distribuição. O PVC ou o PAD pode ser uma excelente solução para isso, e a Braskem, em 2014, desenvolveu uma resina que tem a durabilidade de 100 anos e que consegue suportar o dobro da pressão do material anterior. 54% da população brasileira não possui coleta de esgoto, e a gente tem soluções aí em PVC para fossas sépticas. Então, concluindo, é necessário entender a relevância
da questão da escassez da água no mundo. É importante se enxergar sempre como parte da solução. É importante focar na melhoria incremental, mas é sempre mais importante produzir a inovação, né? Ou seja, a melhoria revolucionária. É importante assumir compromissos e olhar além das suas cercas, olhando a cadeia de valor, né? Para que a gente consiga produzir resultados em escala e na velocidade que a sociedade precisa. É preciso atuar com transparência e proatividade no relacionamento com as partes interessadas, ou seja, identificando quais são as expectativas mútuas e os compromissos. E é fundamental apoiar e influenciar o posicionamento do governo com políticas públicas para que esse assunto seja revertido. Na Braskem, a gente entende que os nossos integrantes, todo o processo de engajamento começa com conhecimento, então a gente tem investido bastante no processo de informação dessas pessoas, né? E mais do que isso, hoje, essas pessoas já conseguem conectar as suas atividades, então eles já conseguem entender que quando fazem determinadas manobras em equipamentos, sistemas e áreas de produção, eles conseguem fazer o link de que estão contribuindo para o uso racional da água, o uso racional do recurso natural água e, efetivamente, o atingimento da Braskem das metas que ela se comprometeu. Muito obrigado.